essa é a aula da semana 3 e nós vamos falar sobre frações. Uma fração é um pedaço ou uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, uma fração significa dividir algo em partes iguais. Normalmente se representa uma fração por uma barrinha, um número, que é chamado de numerador, uma barrinha, e um outro número que é chamado de denominador. Aqui nós temos algumas representações de frações, por exemplo, 1/2, que é 1/2, que representa essa partezinha pintada de lilás de um círculo cortado em duas partes. O 1/3 representa essa partezinha em rosa de um círculo cortado em 3 partes iguais. 1/4 representa essa partezinha vermelha de um círculo cortado em 4 partes iguais. Podemos olhar para essa figura. Imaginemos que o inteiro é uma maçã. Se eu cortar essa maçã no meio, eu tenho duas partes, ou seja, 1/2 representa um pedaço da maçã. Se eu cortar a mesma maçã, uma outra maçã na realidade, em 3 partes, eu tenho que cada parte representa 1/3 dessa maçã. Se eu cortar a maçã em 4 partes, cada parte representa 1/4 dessa maçã. Lembrando que para ser fração, as partes têm que ser iguais. Toda fração é escrita nessa forma, um número, a barrinha, e um outro número. Então, por exemplo, essa fração 2/3 significa que eu tenho um inteiro, uma coisa qualquer, que foi cortada em 3 partes, da qual eu vou pegar apenas 2. Então, vai ficar isto aqui, que representa 2/3 daquela régua, daquele bolo, daquele chocolate que foi cortado em 3 partes. O número 2, ou a parte de cima da fração, representa o numerador. O numerador é o número de partes tomadas, o número de partes que eu tirei daquele inteiro. A parte de baixo representa o denominador, ou seja, o número de partes em que a unidade foi dividida, em que a unidade está dividida. Lembrem que eu peguei duas partes de um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. E como é que nós lemos e escrevemos uma fração? Essa frasezinha aqui é muito comum, acho que todo mundo já ouviu, que é passamos 1/3 de nossa vida dormindo. E 1/3 é 1/3. Existem formas de se ler o numerador e o denominador. A leitura do denominador é feita de forma direta, então, nesse caso, é 1. Já a leitura do denominador segue algumas regras. Nós sabemos que o 3 temos que ler como terço. Denominadores de 2 até 9, nós lemos o 2 é meio, o 3 é terço, 4 como denominador é quarto, 5 como denominador é quinto, 6 como denominador é sexto, 7 como denominador é sétimo, 8 como denominador é oitavo e 9 como denominador é nono. Para denominadores que são maiores que 10, usamos a palavra avos, que significa partes. Então, no caso da fração 1/11, nós lemos 1/11avos. 1/15, 1/15avos. 1/20, podemos ler 1/20avos ou 1/20. 1/41, 1/41avos.
1 sobre 100, podemos ler 1 sobre 100 avos, que não é comum, e normalmente nós lemos como 1 centésimo. 1 sobre 1000, podemos ler como 1 sobre 1000, 1.000 avos, ou, como é mais comum, 1 milésimo. 1 sobre 10.000, 10.000 avos, ou 1/10 de milésimo. 1/10 de milésimo é mais comum. Esta fração aqui nós lemos como 2 quintos. 2 quintos. Já esta fração aqui, nós lemos como 1/10. Esta, 5 oitavos. E, finalmente, esta fração, 3 quinzeavos. As frações podem ser fração própria, fração imprópria ou fração aparente. Nas frações próprias, o numerador é menor que o denominador, como, por exemplo, 3 quintos. 3 é menor que o 5, então ela é uma fração própria. 1 meio, da mesma forma, o 1 é menor que o 2, então é uma fração própria. 15/26 avos. O 15 é menor que o 26, então é uma fração própria. Nas frações impróprias, o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 8 quintos. 8 é maior que o 5, logo essa fração é imprópria. 13 sextos. 13 é maior que o 6, logo essa fração é imprópria. 29 dozeavos. O 29 é maior que o 12, logo esta fração é imprópria. Nas frações aparentes, são frações em que o numerador é divisível pelo denominador, como, por exemplo, 5 quintos. 5 quintos, 5 é divisível por 5, logo nós temos 1 inteiro. 6 meios. 6 é divisível por 2, logo nós temos 3 inteiros. 10 quintos. 10 é divisível por 5, logo nós temos 2 inteiros. A ideia de fração não está relacionada apenas com objetos. Podemos usá-la também para números. Assim, seremos capazes de calcular a fração de um número, dividindo-o em partes iguais e tomando apenas algumas dessas partes. Por exemplo, para calcular o valor da fração de um número inteiro, basta dividir um número pelo denominador da fração e multiplicar o quociente obtido pelo numerador. Então, por exemplo, queremos obter 2/3 de 15. Então, primeiro vamos dividir o número pelo denominador. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. E depois vamos multiplicar o quociente, que é o resultado dessa divisão, pelo numerador. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Logo, nós podemos concluir que 2/3 de 15 é 10. Neste outro exemplo, nós queremos obter 2/3 de 21. Então, logo, vamos dividir 21 por 3, que dá 7, e multiplicar esse resultado, que é o 7, o quociente, pelo numerador, que nesse caso aqui é 2. Então, 7 vezes 2 dá 14. Isso quer dizer que 2/3 de 21 dá 14. Se vocês observarem essa figura aqui abaixo, seria 3 divisões, cada parte valendo 7. Então, 2/3, 3 vezes 7 são 21, 2/3 é igual a 14, porque 7 mais 7 são 14. Duas ou mais frações são ditas equivalentes quando representam a mesma parte de um todo. Por exemplo, imagine 2 pizzas de mesmo tamanho.
sendo uma dividida ao meio e outra dividida em 4 partes. Então, imaginem aqui esse primeiro desenho. Faz de conta que a nossa pizza aí é aquela pizza retangular. Se você dividir no meio, você tem que cada pedaço vale um meio. Se você pegar essa mesma massa, essa mesma pizza, e dividir em 4 partes iguais, você vai ter exatamente esse desenho aqui de baixo. Se eu pegar 2 partes e comparar com esta de cima, eu vou ver que são equivalentes esses tamanhos. Então, eu quero dizer que 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Que se a gente olhar para esse de baixo, que está dividido em 8 partes iguais, também é equivalente a 4/8. Dada uma fração, para encontrarmos uma outra equivalente a ela, basta multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador por um número inteiro diferente de zero. Por exemplo, 9/12 e 24/32 são equivalentes a 3/4. Porque se a gente multiplicar o numerador e o denominador de 3/4 por 3, temos 9/12. Se multiplicarmos 3/4, tanto o denominador quanto o numerador, por 8, teremos 24/32. Prestem bastante atenção nisso. Se o numerador e o denominador de uma fração possuem um divisor natural diferente de 1, comum, podemos dividi-los por esse número e encontrarmos uma fração equivalente com termos menores. Esse processo é chamado de simplificação. Então, nós vamos dividindo numerador e denominador pelo mesmo número até que se chegue numa fração que não possa mais ser reduzida, onde tanto o numerador quanto o denominador são primos entre si. As operações entre frações. Aqui nós temos um mapa mental, fica muito mais fácil de gravar, onde podemos observar que adição e subtração com denominadores iguais, conserva-se o denominador, aqui embaixo está em rosa, e soma-se ou subtrai-se os numeradores. Nesse caso aqui é uma soma, então somou 1 mais 3, repetiu 5, que é o denominador, 1 mais 3 são 4, o resultado desta adição é 4/5. Mas, se tivermos uma adição e subtração, e ou subtração, com denominadores diferentes, devemos utilizar o MMC. Fazemos o mínimo múltiplo comum. O MMC é dividido pelo denominador e o resultado é multiplicado pelo numerador. Então, nesta adição entre 2/3 e 1/5, fez-se o MMC e encontrou-se que ele é igual a 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 são 10, que é o que vai aparecer aqui. 15 dividido por 5 dá 3. 3 multiplicado por 1 dá 3, que é o que aparece aqui. Então, temos um denominador comum, só precisamos somar, já que nesse caso é uma soma, os numeradores. Então, o resultado será 13/15. No caso da multiplicação, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Neste caso de 2/3 multiplicado por 1/7, temos 2 vezes 1, que dá 2, 3 vezes 7, que dá 21. Na divisão, repetimos a primeira fração, colocamos o sinal de multiplicação e invertemos a segunda fração. Então, na divisão, repetimos a primeira, sinal de multiplicação, inverte a segunda e
é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Já na potenciação, elevar tanto o numerador quanto o denominador da fração ao expoente dado. 3/5 elevados ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, ou seja, 9/25. Na radiciação, devemos extrair a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, no caso de raiz quadrada de 25/36, devemos calcular a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 36. Logo, teremos 5/6 como resposta dessa radiciação. As frações que possuem denominadores iguais a 100 são denominadas razões centesimais e podem ser representadas pelo símbolo porcento. 7 centésimos lê-se 7%, representado pelo número 7 e o sinal porcento. 109 centésimos podemos representar como 109% e lemos 109%. 16 centésimos, 16% e lê-se 16%. As representações mostradas nessa tabela têm o mesmo significado. Por exemplo, a fração 40 centésimos tem forma decimal de 0,40 e porcentagem representativa de 40%. 109% tem forma decimal de 1,09 e representação em porcentagem de 109%. Como calculamos porcentagem? O primeiro exemplo que nós vamos dar é calcular 15% de 80. Existem 3 maneiras de se resolver essa equação. 15% podemos escrever na forma de 15 centésimos e multiplicamos por 80, porque queremos saber quanto é que é 15% de 80. Podemos fazer uma multiplicação direta do 15 pelo 80 e depois dividirmos pelo 100. 15 vezes 80 dá 1.200, dividindo por 100 dá 12, ou seja, 15% de 80 é igual a 12. A segunda forma, como sabemos que 15% é igual a 15 centésimos, que é a mesma coisa que 0,15, podemos calcular, então, 15% de 80 como 0,15 vezes 80, que dá 12. E a terceira e última forma é usarmos uma regra de 3. 100% é 80 e 15%, que é o que nós queremos calcular, é igual a x. Então, aqui é só resolver com a multiplicação cruzada. 100 vezes x é igual a 80 vezes 15. E este cálculo todo dá 12, ou seja, 15% de 80 é igual a 12. Vejam qual vocês acham mais fácil e utilizem para calcular as porcentagens. Percebam que é muito comum nós encontrarmos a porcentagem no nosso dia a dia. Geralmente em anúncios de TV, jornal, internet, enfim. Por exemplo, esse aqui, não percam grande liquidação em nossas lojas. Confira. Produtos com descontos de 30%, 40% e até 50%. É só amanhã. Tem umas redes famosíssimas com esse tipo de anúncio, né? Financiamento de motos pelo banco. Juro de 1,9% ao mês. Grande queima de venda de Smart TV. Desconto de até 20%. Aproveite últimas unidades, 30% de entrada e o restante financiado pelo banco.
Triciclo com desconto de 45% à vista. Neste slide aqui nós temos um mapa mental de porcentagem. O que é porcentagem, ou seja, porcentagem ou percentagem, indica uma taxa ou uma proporção calculada em relação ao número 100, ou seja, por 100. A porcentagem consiste em uma fração em que o denominador é 100 e é representada pelo símbolo %. Por exemplo, se num grupo de 100 pessoas existem 55 mulheres e 45 homens, podemos dizer que a porcentagem de mulheres é 55%, enquanto que a porcentagem de homens é 45%. Para que serve a porcentagem? Existem inúmeras aplicações para a porcentagem, uma medida matemática que ajuda a comparar grandezas e determinar descontos, acréscimo de valores, quantidades, etc. Todos esses cálculos estão presentes na vida cotidiana, mesmo que as pessoas não percebam. Por exemplo, o preço da cesta básica aumentou 15% em relação ao ano passado. A loja fará descontos de 30% a 70% durante o fim de semana. Como calcular? Podemos calcular através da regra de 3 simples, conforme já foi mostrado no slide anterior. Mas existem ainda mais duas formas, talvez mais simples, vai depender muito de vocês, para calcular a porcentagem. Qual é a origem da porcentagem? O atual símbolo usado para representar a porcentagem, que é o %, é relativamente recente. Alguns documentos antigos indicam diferentes formas para mostrar a porcentagem durante a Idade Média, por exemplo. Inicialmente, era usada a expressão percento, que rapidamente evoluiu para percent. Agora vocês vão pensar e vão fazer exercícios. Vejam os exercícios da Khan Academy que eu falei ontem. Façam os exercícios de fração e de porcentagem. Até a próxima aula.